Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Thiaguinho de Química. Vou colocar para vocês aqui uma explicaçãozinha rápida aqui sobre distribuição eletrônica, que é o famoso diagrama de Linus-Pauling, ok? Então o diagrama de Linus-Pauling, né, ele vai ajudar a gente a fazer a distribuição eletrônica nas camadas, né, e nos subníveis. Então, camada K, primeiro nível de energia, tem o subnível S. Depois vai aumentando, né? A camada L tem o S e o P, né? O segundo nível de energia, 2S, 2P. Depois, camada M, 3S, 3P, 3D. Camada N, 4S, 4P, 4D e 4F. 4, porque é o quarto nível de energia, tá bem? Então tem o subnível S, SP, SPD, SPDF. Vai aumentando. Agora você repete. A camada O, que é o quinto nível de energia, temos o S, o P, o D e o F. Depois vai diminuindo, SPD, SP, tudo bem? E, né, façam as setinhas corretamente, porque a gente vai ter que fazer distribuição eletrônica obedecendo quem? As setinhas. Então, as setinhas vão sempre nas diagonais. Então, aqui, ó, coloque S embaixo de S, P embaixo de P, D embaixo de D e F embaixo de F, que fica fácil para você depois fazer as setinhas, tá bom? Vai na diagonal, 2S... Ó, 2P passando pelo 3S, acabou a setinha, aí você começa a próxima seta, ó. Próxima seta, diagonal 3P, não venha para o 3D, ó. 3P, você tem que completar a seta até o final para depois ir para o próximo. Então, depois do 3P, vem o 4S. Acabou? Aí começa o próximo, 3D, passando pelo 4P, finalizando no 5S. Depois continua aqui novamente. E assim por diante, tudo bem? Lembrando, né, galerinha? Vamos só lembrar aqui. Os subníveis, né? S, P, D, F. Eles têm uma quantidade máxima, né, de elétrons que podem suportar. Então, o subnível S armazena no máximo 2 elétrons. O P no máximo 6, o D no máximo 10 e o F no máximo 14. Ah, professor, o P cabe 6. Até, no máximo 6. Pode ter 1, 2, 3, pode, não tem problema nenhum, ok? É no máximo 6. Então, baseado nisso, nessa quantidade de elétrons de cada subnível, a gente vai fazer distribuição obedecendo as setas. Então, olha um exemplo, o escândio, número atômico 21. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica desses 21 elétrons. É um átomo neutro, né? Não tem carga, então o número de prótons, 21, é igual ao número de elétrons. Portanto, ele tem 21 elétrons para serem distribuídos. Vamos lá? De acordo com as setas, vamos lá. 1s2, 2s2... 2P6, 3S2, próxima seta, o P cabe em 6, descendo 4S2, aqui já foram 20 elétrons. Próximo subnível, 3D. Professor, o D cabe 10, mas espera um pouquinho, aqui já foram 20, para 21 só falta 1, então terminou em 3D1. Então você vai obedecendo as setas e vai fazendo a distribuição até chegar no número desejado, ok? Bom, baseado na distribuição eletrônica, o exercício pode fazer várias perguntas. Primeiro, ele pode pedir qual a distribuição eletrônica em ordem energética. Então, você vai copiar os subníveis. Quem nos indica a energia, a gente fala sempre isso nas aulas, são as setas. Então, menos energético, o último da seta foi esse, mais energético. Então, você vai do menos energético para o mais. Então, olha lá. Você vai acompanhar as setinhas. 1S2, 2S2, 2P6, descendo 3S2, próxima seta 3P6, depois acompanha a seta, quem vem? 4S2, depois dessa seta, o último 3D1. Essa é a distribuição em ordem energética, obedecendo a ordem das setas. Porém, o exercício pode cobrar também a ordem geométrica. Você vai obedecer uma geometria, ou seja, você vai de cima para baixo, você vai por camadas. Então, esquece as setinhas. Vamos lá. As camadas são as linhas horizontais.
Camada K, L, M, N, O, P, Q. Então, a camada K, 1s2. Camada L, nós temos isso tudo na camada L, ó, 2s2, 2p6. Camada M, nós temos isso tudo na camada M, então eu copio nessa ordem, ó, 3s2, 3p6, 3d1, ó, 3s2, 3p6, 3d1. Acabou a camada toda, aí eu vou para a próxima camada, camada N, só o 4s2, ok? Então, você vai por camadas. Então, se você quiser deixar indicado, ó, primeira camada, segunda camada, terceira camada e quarta camada, ok? Qualquer dúvida, podem procurar também que eu estou à disposição, ok? Bom, depois ele pode pedir também a distribuição eletrônica em níveis de energia, níveis, camadas, ou seja, você vai falar para ele quantos elétrons tem em cada camada. Então, a camada K, linhas horizontais, 2. Camada L, essa linha horizontal aqui, ó, 2 mais 6, temos 8 elétrons. Camada M, nós temos 2 mais 6 mais 1, totalizando 9 elétrons. E a camada N, 2 elétrons. Bom, professor, o que é camada de valência? Né? O símbolo é CV, camada de valência. A camada de valência, galerinha, é a camada mais externa de um átomo que, óbvio, possui elétrons. Ok? Então, é a camada mais distante do núcleo, ou seja, é a camada mais externa. Então, aqui a camada K tem elétrons, a L, a M, a N. A camada O não tem elétrons, então os elétrons mais distantes do núcleo estão na camada N. Essa foi a última camada a ser distribuída. Tudo bem? Então, a camada de valência, nesse exemplo aqui, é a camada N. Bom, se você entendeu bem a ordem energética e a ordem geométrica, olha aqui, qual é o subnível mais energético? O subnível mais energético é o último subnível que você distribuiu de acordo com as setas. Elas nos indicam a energia. Então, quem é o mais energético? É o último que você distribuiu da ordem energética. Então, o mais energético, 3D1. Agora, qual é o subnível mais externo? Aquele que está mais para baixo. O que está mais para baixo, na verdade, o mais externo é o último subnível que você distribuiu da ordem geométrica. Ó. O 3D1 foi o último distribuído de acordo com as setinhas. Ó. Depois desse não vem nenhum. Então, esse é o mais energético. Mais externo é o que está mais para baixo. Mais externo é o 4s2. Ok? Só uma observação. Se o número atômico for pequeno, relativamente pequeno, a distribuição em ordem energética e ordem geométrica, elas ficam iguais, isso não tem problema. Assim como o subnível energético e mais externo podem ser o mesmo. Quer ver um exemplo? Olha esse carinha aqui, ó, número atômico 7. Então, ficaria 1s2, 2s2, 2p3. Ó, distribuir quantos? 7. Pô, olha aqui, galerinha. Vamos lá. Qual é o subnível mais energético? Qual foi o último que a gente distribuiu de acordo com as setinhas? 2p3. Ok? Tá. Professor, e o subnível mais externo? É o que está mais para baixo, professor, mas esses dois aqui estão na mesma linha horizontal. Qual será o mais externo? O que estiver mais à direita, o 2p3 também. Então, às vezes, o subnível mais energético pode ser igual ao mais externo. Eu já peguei um exemplo aqui, onde eles foram diferentes. Também para você entender bem isso daí, ok? Tranquilo? Olha um exercício, galerinha. O subnível mais energético de um átomo é o 4p5. Então, ele deu o mais energético.
Baseado nisso, qual é o seu número atômico? Pô, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer a distribuição eletrônica, ok? Como o mais energético é o 4p5, que ele informou, o último a ser distribuído de acordo com as setas foi o 4p5, ou seja, tudo que vier antes dele no diagrama vai estar totalmente preenchido. Então, vou fazer as setinhas, vou preencher até chegar nele, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Ele é o último, ele é mais energético, acabou nele. Então, eu vou somar qual foi o número total distribuído? 35. Esse é o número atômico do elemento, ok? Bom, agora eu vou comentar com vocês também sobre a distribuição eletrônica de íons. Quando a gente fala íons, eu estou falando de espécies carregadas, ou seja, o número de prótons e elétrons são diferentes. Então, primeiro nós vamos ver os ânions, que são espécies carregadas negativamente. Para os ânions não tem segredo, é bem facinho. Você pode fazer direto. Então, olha lá. Se ele não tivesse carga nenhuma, ele teria 7 prótons e 7 elétrons. O que significa o menos 3? Que ele ganhou 3 elétrons. Então, ele tinha 7, ganhou 3, ele vai ter um total de 10 elétrons. E aí você vai substituir não, né? Vai preencher o diagrama distribuindo os 10 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6. Essa é a distribuição eletrônica do íon, do ânion, no caso, 7n-3. Ok? Então, é só ver quanto ele tinha, quanto ele ganhou, somar 7 ganhou mais 3, 10 e fazer a distribuição. Não tem segredo, beleza? Então, eu quero chamar a atenção para vocês, galera, é quando for cátions. Muito cuidado. Olha lá. Cátions, espécies carregadas positivamente. Então, o exemplo que eu coloquei aqui foi 26Fe mais 2. Quando for cátion, não faça assim, ó, 26 perdeu 2, 24 e vai distribuir os 24. Não, vai dar errado. Vai ficar errado. Tá? Depois, numa outra oportunidade, posso até mostrar para você o porquê, mas já vou explicar a forma correta aqui. O que vocês vão fazer, galera? Então, olha lá. Cuidado. Você vai fazer a distribuição do átomo neutro, ou seja, como se ele não tivesse ganhado nem perdido elétrons. E depois, no final, você vai retirar os elétrons que ele perdeu e você retira esses elétrons da onde? Da camada de valência, que é a camada mais externa. Então, ele perde esses elétrons mais facilmente. Então, olha aqui, ó. 26Fe mais 2. Esquece o mais 2. Vamos fazer de conta que que o átomo estivesse neutro. Número atômico 26. 26 prótons, 26 elétrons. Distribuir os 26. Ó, até aqui foram 20. 3d6, 26. Tudo bem? Contei, deu os 26. Como se o átomo fosse neutro. Agora, o que eu vou fazer? Poxa vida, ele perdeu 2 elétrons. Quando você faz a conta direta, 26 menos 2, 24, você está tirando os 2, mas está tirando do último subnível. Aí ficaria 3d4. E é errado. Porque o átomo, ele perde os elétrons da onde? Da camada de valência. Então, o segredo é, faça a distribuição do átomo neutro e, em seguida, você tira os elétrons que ele perdeu de onde? Da camada de valência. Olha lá, K, L, M, N, O. Camada N tem 2 elétrons. Camada O não tem nenhum. Então, a camada de valência para esse exemplo é a camada N. Então, é daqui que eu vou tirar os 2 elétrons. Então, esses 2 elétrons que ele tinha, O perdeu. Perdeu, copia o que sobrou. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ó, ele perdeu esses 2 elétrons aqui, então depois do 3p6 ficou 3d6. Essa é a distribuição eletrônica do íon. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d6. Então, quando for cátion, galera, faça a distribuição do átomo neutro normal. Depois você tira os elétrons que ele perdeu de onde? Da camada de valência. Aí você vai ter a distribuição do íon, ok? Qualquer dúvida pode me procurar, espero ter os ajudado. Forte abraço, fiquem com Deus.